E então, especificamente, e ainda à pergunta do Diogo, falando do terceiro ano, quais é que são as temáticas ou a temática abordada e metodologias? Já vimos que tanto num ano como do outro, a componente prática dos alunos não ficarem só na parte É exclusivamente importante. mental, mas integrar. É Este é verdade. um ano em que os alunos aprendem, não é? A interpretar a dinâmica dos aspectos, É. não é? Terceiro, terceiro. Porque os aspectos, sendo relações angulares entre os planetas, no fundo é essa a definição, os aspectos são conversas, são linhas de diálogo. E, um, e eu acho a nossa matriz do mapa natal são os signos, são os planetas nos signos e em aspecto. E esta é a nossa matriz. Portanto, os aspectos são extraordinariamente importantes. Os aspectos falam da dinâmica como os planetas eventualmente se vão relacionar. E são de uma riqueza enorme, porque através dos aspectos eu percebo, percebo como é que o tema funciona. Eu sei que, por exemplo, os planetas são quem faz funcionar os signos, não é? Os signos são energias e os planetas como que personalizam os signos. Os signos só nos dizem o como, os planetas é que falam da ação, mas os aspectos falam da ligação entre eles e como um determinado planeta pode ser exponenciado ou, entre aspas, diminuído pelos aspectos que faz. Portanto, os aspectos para mim são extraordinariamente importantes porque é onde eu vejo os planetas a conversar. E quando um planeta dito pessoal toca um transpessoal, mesmo que seja através de uma quadratura, de um aspecto mais tenso ou de uma oposição, o importa é que eles já se tocam e ele já os vê. E os aspectos são o nosso desafio, são o desafio que nós temos para harmonizar cada vez mais as energias que nós transportamos. A base do curso vão ser os aspectos maiores, que são 5, ou 5,5, contando com o quincôncio, não é? Que é a conjunção, a oposição, a quadratura, o sexto e o trígono. E a sensação que eu tenho, a minha experiência da Maria Flávia, eu nunca a vi e trabalhei com ela. Eu comecei a conhecê-la em 92, portanto foram muitos anos, quase 30. Eu nunca a vi recorrer muito aos aspectos menores. E ela tinha uma sabedoria imensa ao ler, ao ler a alma da pessoa através do mapa. E, portanto, nessa sequência eu vou dar uma importância grande aos aspectos maiores e vou discriminá-los, vou começar depois por Plutão, os aspectos de Plutão, aspectos de Neptuno, venho por ali abaixo. Mas também quero dar algum realce aos aspectos menores. Há alguns aspectos menores que são, no fundo, às vezes são mais subtis, muito mais subtis, mas o facto de serem mais subtis não significa que às vezes não sejam insignificantes. Não há, mas de uma maneira geral, quando nós conseguimos interpretar, isto é a minha humilde experiência, quando se interpreta bem um mapa com os maiores, os menores só confirmam, para mim, porque acaba por lá estar tudo. Mas é muito importante que as pessoas vão ganhando também conhecimento e percebam que eles existem e percebam que eles podem, algumas vezes então, ter um papel muito importante. Então é isto. Para mim os aspectos são linhas de diálogo, são conversas.
Às vezes eu gosto de olhar para os planetas como se fossem personagens. Eu fazia muitas vezes essa entre aspas, brincadeira, no Kiran, e perceber que tipo de personagem é e que tipo de conversa é que tem um com o outro, e esta agilidade também é muito importante. E basicamente é isto. É fácil de descrever, mas pode demorar um ano a ser trabalhado. Planeias ao longo deste ano poderes usar mapas de alunos que queiram Olha, servir? sim, este ano que terminou, isso foi Como foi essa experiência? foi uma experiência muito, muito gratificante, porque eu digo sempre, se as pessoas quiserem que eu lhes pinto o mapa, eu pinto, as pessoas dão-me os dados, e depois houve pessoas e nós fazíamos assim, por exemplo, nós dávamos os aspectos de Plutão, e então vamos analisar, às vezes, mapas de alunos, mas eu tinha uma seleção de mapas em que os aspectos de Plutão eram muito Evidentes. evidentes ou muito condicionantes. Então estudávamos alguns mapas, mas não era uma leitura do mapa inteiro, era analisar aspectos de Plutão e a pessoa agilizar-se aí. Depois íamos para Neptuno, depois para Urano. E íamos trabalhando mapas em que, por exemplo, Urano era muito preponderante. Urano era determinante naquele mapa, ou era um dos determinantes. Então, analisamos mapas de Urano. E os mapas que nós fomos analisando ao longo do ano, durante muito tempo, eram parciais. Não, mesmo com mapas de alunos, portanto, não havia ali uma leitura do mapa. Agora, olha, então leia lá o meu. Não. No fim do ano, eventualmente. No fim do ano, eventualmente. Porque depois também há os aspectos, há os ângulos, que são muito importantes, os aspectos aos nodos também são importantes. Pronto, e nós vamos trabalhando isso. Ou seja, primeiro vais treinar com casos práticos que tragam uma proeminência de cada planeta, não é? E depois, talvez, quem quiser, mais no final, quando já houver uma maior experiência, mas, terás. exatamente. Mas eu incentivo sempre a que as pessoas digam coisas, porque, de uma maneira geral, é muito difícil alguém dizer uma coisa errada. Pode ser uma coisa que eu não diria, mas isso não quer dizer que esteja errado. Porque cada um de nós, e estamos aqui 3 astrólogos, cada um de nós faz a sua leitura, por muito, e é bom que não seja objetiva. Se for objetiva, não tem alma. De acordo com a sua alma. Portanto, é natural que, e eu incentivo, as pessoas têm muito medo de falar, muito medo de errar. Incentivos as pessoas a sair daquela postura. Mas isso tem, mesmo na filosofia esotérica, tem uma resposta. O filósofo Leibniz, cada mónada reflete o universo à sua maneira. Exatamente. Temos 7 raios, a alma é de cada um dos 7 raios e cada alma reflete a tonalidade do universo. Isso é válido, não é subjetivismo nem relativismo. E isto é para incentivar as pessoas, quando eu digo que os cursos têm uma vertente teórica ou prática, para falarem e dizerem o que é que sentem. E pode estar incompleto, mas errado nunca está, porque o símbolo é elástico, não é? E se nós virmos com a alma, nós estamos sempre a ver certo. Então é isso. O terceiro ano resume-se muito bem. É uma conversa que eu espero sempre ter algum humor, mas no segundo ano também, e assim algumas coisas loucas que também dá jeito,
não é? Trazer caricaturas para as aulas, É talvez. verdade. Eu lembro-me que tinha caricaturas para os planetas e pedia para as pessoas dizerem personagens que lhe lembrassem um planeta num determinado signo. Isso é a melhor E forma, porque fica gravado na nossa memória eu acho que isto é aquela qualquer imagem. forte. É. É. Portanto, olha, basicamente estou muito entusiasmada. Eu vou começar logo na primeira semana É isso Era isso que ia perguntar. na primeira semana Portanto, de prometem 2 anos Portanto, será que dia da dias, semana? então o segundo e o terceiro. o segundo salvo erro é na terça-feira, que vai ser dia 3, acho eu, não é? Dia 3, sim. Às 19. E 19? Às 19 horas, sim. E Portanto, o depois, segundo ano, terça-feira às 19 horas, sim. exatamente. Nessa dia 3 de outubro. E Como? nessa dia 3 de outubro. Exatamente. E o E o terceiro ano. é dia 5. Ou seja, quinta-feira, todos os Para. dias, às 19 horas. Exatamente. Eu sei que é feriado, mas nós podemos fazer na mesma. Às 19, Tudo tal e bem. qual. Pronto, eu creio que toda a gente fica muito bem informado sobre esta aventura com Não as. pode ficar, não pode ficar muito bem informado, porque depois já se sabe que tudo já não vem. Só Não, posso o ficar mistério, tem que se com deixar algum mistério, com não é? algumas pistas, algum mistério. Com estas Como é que vai ser? pistas em inglês diz hints, já são muito reveladoras que os anos prometem ser muito Ok, entusiasmantes e vamos aí. fascinantes. Portanto, para quem É isso. quer aprender a analisar o seu mapa e os de outros, este é um ótimo ano para se inscrever, Exato. não é? É, O terceiro ano. Vai começar a entrar nas inter-relações entre os planetas, não é? é isso mesmo. Muito bem. Que são fundamentais, desculpa lá, Diogo, Sim, isso é sim, o que tu força. vai, para depois, quando tu entrares nos trânsitos e nas progressões, é Trazer fundamental que os aspectos sim, estejam trazer, bem sim, para depois equilibrados. entrarmos no quarto ano, nos aspectos Exatamente, dinâmicos da astrologia. Exatamente. exatamente, é isso mesmo. Será numa entrevista a seguir. Ok, Muito bem. Olha, temos de agradecer mais uma vez a olha, tua muito obrigada atividade, boa aos vontade, dois e à escola Foram e a boas todos que conversas. estão a Ana, ouvir. quando dispões as E matérias. até breve. Até breve, Vera. Foi um gosto. Obrigado. Obrigada também. Obrigado. Coração.